música, ela tem uma influência no pensamento, né? Dependendo do que eu coloco aqui para começar. Boa noite, cara pálida. Caras pálidas do Brasil e do mundo, saudações democráticas para todos vocês. Jailson Romão, figura, muito bom, muito bom. Adoro isso. Dependendo da música, a organização do pensamento muda. Eu tenho uma coisa assim, todo mundo tem isso, né? Tomás Aquino, saudações pra vocês. Daqui a pouco eu vou fazer uma só na caixa, cara pálida. Daqui a pouco eu faço uma saudação coletiva nome a nome, que eu gosto muito dos nomes, de vocês são todos musicais também. Tá pegando esse negócio de cara pálida, hein? Tô vendo esse negócio aí. Dependendo da música que você coloca, o raciocínio é outro. Você coloca um rock progressivo, a argumentação ela vai para um processo um pouco mais assim, como é que eu posso dizer? Tem uma agressividade, né? Tem um punch ali, tem alguma coisa. Aí eu coloco um groove, aí é mais na malandragem. É o groove, é a malícia, a ginga, né? Eu tô com saudade da capoeira. Daqui a pouco eu vou botar uma capoeira aqui pra gente fazer também. Deixa eu ver o que vai entrar aqui, porque... Ah, não, essa aqui não é legal. Eu gosto dessa aqui, quer ver? Essa aqui também, que é... Deixa eu ver o que acontece com ela. Pode ser. Há um suspense e tal. Não, afeta a argumentação e eu gosto disso. Acho que... Vocês sabem uma coisa bacana? Posso começar digredindo hoje? Isso é interessante porque também a live do Conde não é só política, também é cultura, também é teoria, né? E a gente pode dar trazer ingredientes novos desde o começo da nossa transmissão aqui para vocês. A canção, a fala humana, ela é plena de musicalidade. A nossa fala vocês sabem disso, ela é rítmica, ela é melódica. Inclusive a teoria semiótica tensiva, ela se baseia justamente nessa característica da fala humana, e a tese central do querido Luiz Tati, que é o linguista brasileiro que trouxe muitos novos horizontes para a teoria semiótica tensiva, tradutor do Zilberberg e tal, um cara do Gremar também, que é um semiótico. Ele colocou assim, postulou a seguinte questão, né? A música popular é uma extensão da fala. E ele usa um exemplo assim absolutamente imbatível para comprovar essa tese que ele tem. Luiz Tati. É uma extensão da fala, porque a maioria esmagadora, quase que 99% dos músicos populares não conhecem teoria musical. Se muito, tocam um instrumento mais ou menos. Em geral, os melhores compositores são aqueles justamente que não dominam um instrumento assim de maneira virtuosa. O cara, por exemplo, o Nelson Sargento compunha na caixinha de fósforo. É o autor dos maiores clássicos do samba brasileiro. Então, o Chico Buarque mesmo, toca um violão ali e tal, bastante justo, mas não tem aquele conhecimento profundo de harmonia, de harmonização, de teoria musical. Ele compõe a música, inclusive muitas vezes o Chico ele compõe na cabeça, ele cantarola, e aí aquele grupo, o Luiz Cláudio Ramos também, que é o violonista que está sempre com ele, acaba colocando os grandes parceiros que conheciam teoria musical, como Francis Raime, do Lobo, Tom Jobim, esses sim conheciam teoria musical, conhecem teoria musical, menos o Tom, que já foi, né, pro andar de cima, organizavam aquilo, né, e aí tem o trabalho dos músicos que vão, né, quer dizer, o compositor, o criador. A energia criadora é uma energia espontânea, humana, demasiado humana.
Então é um prolongamento da fala. Você vê que a minha fala aqui com vocês, e qualquer fala desse mundo, ela vai de altos e baixos, ela sobe a tensão, o volume, a tonalidade, ela tem cadências, tudo é muito musical. Então é por isso que eu coloco a música pra gente fazer a live pra falar de política, porque a música ela dá ela joga a gente pra um ritmo de pensamento também, tá? Então é por isso que eu gosto da teoria semiótica, porque justamente ela traz esse espetáculo que é a composição popular. O Tati dizia que o Tom Jobim era a exceção, porque ele foi um grande compositor popular, mas ele também foi um compositor erudito, né? A obra erudita do Tom não chegou muito na gente. O que chegou mesmo, que é realmente assim, avassalador, né? Um dos maiores compositores do mundo, é o seu trabalho de música popular. Evidentemente você tem cruzamentos aí do erudito com o popular, evidentemente na história toda da música popular e da própria música erudita, mas a essência da criação popular é justamente a fala humana. Então a fala humana gera melodias, a fala humana gera riffs. Falar em riff, tudo bem? Então fizemos uma introdução aí semiótica da live de hoje. Falar em riff, eu quero lembrar e avisar todos vocês e tranquilizar todos vocês, porque o meu amigo trompetista da democracia, o Fabiano Leitão, juntamente com o Pilha em Brasília agora há pouco tempo, eles trollaram o Macri e o Bozo, né? E o Bozo e o Macri. Agora tô acostumando a chamar o Bozo de Bozo, né? Tô achando bonitinho agora. Trollaram os dois, o trompete, né? Como sempre acontece. E eles foram levados para DP lá, teve um estresse ali, né? Alguns policiais ali, acho que não sei se de guarda municipal, o que era, levaram o Pilha, Rodrigo Pilha e o Fabiano Leitão para DP, mas já tá tudo bem, eles estão ótimos, eu quero tranquilizar vocês já, né? Nem chegou a prender, foi só um estresse, não sei se um deles não tinha uma identidade, não sei o que foi, mas de qualquer maneira parece que foi tudo muito tranquilo. E eles fizeram o papel deles, que foi justamente trollar e registrar a trollagem. O Macri, né? O Macri, acho que o Pilha tava com a camisa da Argentina, assim, e o Fabiano Leitão lá com o trompete dele, não sei que melodia ele tava tocando um riff ali, algum riff, mas eu sugeriria que fosse, né? Se eu tivesse lá, da próxima eu vou, hein, trompetista? Hein, Fabiano? Um tango, né? Um tango argentino, alguma coisa assim, né? Bem, né? Pro Macri entender. O Macri, gente, ele e o Bolsonaro. Primeiro que eu vi uma foto do Bolsonaro abraçando o Macri que parecia um amasso, né? Enfim, é bonitinho. Eu não tenho nada contra. Absolutamente pelo contrário. Mas eles são tão assim, né? Aquela coisa, né? Homofóbicos e tal. E quando menos se espera, eles estão lá se abraçando. Foi um amasso incrível. A foto do Bozo com o Macri, sensacional. Muito amor, sabe? Uma coisa assim que a gente não vê em geral com esses caras, né? Eles são sempre muito violentos e muito fóbicos a tudo. Mas eles criticaram o Maduro, né? Criticaram muito o Maduro. Parece que eles se reuniram só para isso, só para criticar o Nicolás Maduro. E disseram que o Maduro é um ditador, né? Enfim, fizeram o serviço que os americanos cobram deles, né? Para fazer. E eu sinceramente, eu acho que o Macri e o Maduro vão acabar, o Macri e o Bolsonaro vão acabar caindo de Maduro. Os dois. É bonitinho, é uma expressão conhecida aqui no Brasil, cair de Maduro. E tem essa interface aí com o nome do presidente eleito venezuelano, Nicolás Maduro. Eles vão acabar caindo de Maduro, porque sobretudo o Macri já foi um desastre. Não sei como é que estão as pesquisas de opinião na Argentina, mas foi uma decepção. Nós acompanhamos isso, sobretudo no ano passado, porque o Macri caiu de joelhos e de quatro para o FMI de novo. Coisa que os Kirchner tinham mudado também a lógica. Você vê que governos soberanos fazem o país crescer, fazem o país se tornar forte economicamente e, evidentemente, ganham autonomia, né? Para na cena internacional do financismo, para resumir um pouco mais essa situação da Argentina.
Evidentemente são economias diferentes da brasileira. Vou falar um pouco da Venezuela aqui antes de introduzir o assunto do Bolsonaro, do tiro no pé que ele deu com esse decreto aí da liberação das armas. Acho que foi um imenso equívoco, mas o Bolsonaro ele é prodigioso, né, em se equivocar. Ficou claro, já deixou claro, e inclusive causa uma tensão no bolsonarismo. Inflação argentina, Lorena Figueiredo está me dizendo aqui que está em 27% hoje. Veja, o Macri foi uma decepção, porque ele falou que ia deixar, ia fazer tudo, a economia argentina ia voltar a funcionar de novo e tudo mais, porque teve uma crise também em função de muitas sabotagens políticas ali, né? Como sempre, né? Sempre. Então, um governo de esquerda começa a ficar muito tempo no poder, muito tempo no governo, como a oposição conservadora não encontra discurso, é um fenômeno internacional mundial isso, né? Eles não encontram discurso, não conseguem ganhar no discurso de uma esquerda soberana, que produz, que gosta do debate, por isso que ela é tão forte, porque ela é verdadeiramente coletiva, e a coletividade prevalece, né? Pela força, a internet mostrou isso pra gente. É uma lógica nova, a internet subverte. Sinceramente, eu já falei isso em outros momentos pra vocês, vou fazer digressão dentro da digressão, não quero nem saber, vocês vão ter que prestar bastante atenção hoje, porque é o seguinte, pensamento rodando ao máximo, né? A questão, a tecnologia, as redes sociais, elas impuseram uma nova lógica para o mundo dos países, para as nações, para as estruturas governamentais, por assim dizer. O globalismo tecnológico, quer dizer, a internet, as redes e todos os instrumentos que estão ali subscritos, eles promovem um movimento, evidentemente tem um efeito colateral que na verdade, por que o efeito colateral da internet é destacado sempre pelas mídias velhas, enfim, por governos que não encaixam, mas sobretudo pela imprensa do século XX? Porque é um movimento que ocupa o espaço que eles ocuparam antes. E aí eu quero dizer qual espaço que é esse, quer dizer, justamente o espaço da coletividade. Um projeto tocado por 6 engenheiros, 6 engenheiros vão projetar um carro novo. Design e tal, todo mundo estudou, né, pessoal chique. Vai projetar um carro novo para Nissan. Né? Todo mundo com salário, assim, né? Aqueles salários imensos, cada engenheiro e tal. Pensa nisso. Aí vai lá uma outra empresa automobilística com uma concepção nova de projeto e projeta um carro simplesmente com mais de 1 milhão de engenheiros que vão ali, todos eles colaborarem coletivamente para produzir o melhor carro possível. Estou dando exemplo de carro, que é um exemplo péssimo, mas eu vi essa reportagem há alguns anos atrás. Justamente, o que acontece? O projeto coletivo ele é muito mais eficiente, porque ele vai atender a todas as demandas e antecipações de um usuário daquele produto. É assim que as coisas estão funcionando hoje. Basicamente, evidentemente a Apple, por exemplo, que é a grande referência de tecnologia no mundo, teve a mente privilegiada do Steve Jobs, e tem aí o cara que vai na sequência do Steve Jobs, trabalhou junto com ele, que agora faz esse padrão da Apple continuar em altíssimo nível, né? Mas evidentemente eles já foram abduzidos por essa lógica da demanda, porque era justamente esse pensamento do Steve Jobs. Eu não quero digredir tanto também, né? Mas é o Google, Facebook, Instagram, basicamente a lógica dessas gigantes da comunicação, redes sociais, que faz a coletividade ter uma dicção, digamos assim, no nosso horizonte concreto das coisas produzidas e compartimentadas. Por exemplo, por que eu gosto de escrever um texto e jogar primeiro no Facebook, depois jogar nas mídias um pouco mais bem comportadinhas aí da blogosfera, por exemplo? Porque a resposta no Facebook é imediata, né?
as pessoas vão interagindo, vocês vão interagindo imediatamente ali, eu posso corrigir algum parágrafo, eu posso corrigir algum ponto que ficou de fora, né? É um work in progress coletivo, é uma coisa sensacional, puta tesão esse tipo de processo, né? Você escreve basicamente coletivamente. Esse é o meu processo. Inclusive eu tento pegar as coisas que vão aparecendo nas redes espontaneamente e depois organizar num artigo e aí ele tem a história dele e segue a sua vida. Bom, esse tipo de protocolo é o protocolo virtuoso da civilização que nos trouxe até aqui com todos os senões, que nos permite, digamos assim, uma nova fronteira tanto da produção textual quanto da discussão tecnológica, enfim, e até da governança política. Tá chegando nesse ponto. Mas eu estou dizendo isso porque o que eu acho que está acontecendo, essa degradação toda com disparos de fake news em WhatsApp, esse truncamento todo que acontece, que o Brasil foi o grande tubo de ensaio mundial, mas que já aparece na África, por exemplo, com fraude de eleições, já assanha, já mostra as garras na Europa, é justamente um solavanco, né? Porque a lógica que está por vir, que vai prevalecer, a meu ver, irresistível, é um novo protocolo inclusive de governança de democracias, a ser executado com o auxílio escancarado, né, e estrutural das redes sociais. Não sei se me fiz entender, mas de qualquer maneira era só para justificar uma diferença bastante forte entre esquerda e direita. A esquerda aposta na coletividade. A esquerda, nesse sentido, é muito mais tecnológica que a direita. A direita é conservadora, tanto que os nomes, os estereótipos, os rótulos, eles geram justamente os sentidos desses lugares de pensamento e de ação política. A direita é conservadora, a direita, enfim, está implicado ali retrocesso, está implicado nessa palavra conservar. O que é conservar? Vamos na raiz da palavra. Conservar é manter uma coisa que já estava no passado. Então, o cara é conservador, ele não é inovador, né? Numa certa semântica, você tem uma pluralidade de semânticas, mas numa certa semântica ele não vai inovar. Quem inova é a esquerda, nesse sentido, tá? Então, mas aí vem a questão da coletividade. A direita é individualista. Tá claro, projeto é sempre um projeto quando tem, né? Que a brasileira não tem, né? Mas quando tem projeto, quando a direita tem projeto, a palavra povo nem aparece. O neoliberalismo basicamente é isso. São teorias econômicas de gabinete, né? É justamente aí que o Lula furou essa bolha econômica e conseguiu produzir uma revolução na estrutura de governança brasileira, quando ele concebeu, junto com toda a sua equipe, o Bolsa Família, o PAC, Minha Casa Minha Vida, todos os projetos sociais que foram nascendo ali, o Luz para Todos. São projetos que inflamam a economia positivamente e também distribuem o dinheiro pelo país. Existe uma lógica muito tóxica, que é o represamento do dinheiro. O mundo financista basicamente lida com isso. Você represa o dinheiro. Então, o Lula dizia isso quando ele ia dar uma entrevista, porque ele dava muita entrevista, não tinha medo de entrevista, né? Ele ia dar entrevista, ele dizia: você dá 100 milhões para um empresário fazer investimento, construir lá, comprar máquinas e tudo mais, esse cara vai usar 40 milhões do BNDES e vai distribuir os outros 60 de alguma outra maneira, se assim permitir a auditoria a qual ele será submetido por um empréstimo dessa monta. Mas a rigor o Lula queria dizer o seguinte:
Você joga um dinheiro grande na mão de um empresário, ele vai pegar dinheiro e vai aplicar. Ou seja, ele tira o dinheiro da economia. Tira. O dinheiro sai. O dinheiro fica estancado. É um dinheiro morto. É assim que funciona o mundo do financismo. E se você dá R$8 na mão de um trabalhador, esse cara vai imediatamente gastar esses R$8 e vai fazer a economia girar. Vocês entendem a lógica? Essa é uma lógica irresistível, que poderia revolucionar todas as economias do mundo todo. É isso, é assim que funciona. É o mercado, é a escala. É a escala. Então, veja, o salário mínimo, se você dá um pouco mais para o salário mínimo, você está estimulando a economia do país. Evidentemente, você tem que ter outros fundamentos. Tem que ter outros fundamentos para tudo funcionar. Mas, a rigor, é uma questão quase que de lógica simples, né? O dinheiro circula. O dinheiro circulando, né? Ele é muito mais virtuoso para toda a sociedade do que um dinheiro estancado. É a lógica do acúmulo, né? Acumuladores compulsivos, né? Tem aquele programa, acho que é do Discovery Channel, Acumuladores Compulsivos, o cara coleciona lá um monte de coisa, né? Aquela coisa horrorosa, né? Mas basicamente os financistas são assim. Eles são acumuladores compulsivos de patrimônio e de moeda, né? E de valores. E esse dinheiro acaba circulando num círculo, é pleonástico falar isso, mas ele acaba circulando no meio da não produtividade. Não se produz nada, o cara não produz absolutamente nada, ele produz apenas especulação. Foi isso que gerou, em grande medida, a crise gigantesca de 2008 e que sempre leva uma crise grande aí no mundo das bolsas, no mundo das especulações financeiras. Bom, eu estou me alongando muito nas digressões, mas vamos falar logo, então, da questão do Bolsonaro, da coisa de armas. Vamos colocar aqui, da questão das armas, né? Vamos colocar mais um pouquinho de música, então, para a gente fazer a nossa transição, primeira transição da live de hoje. Ó, baixão, acústico. Dá pra sentir que é acústico, não dá? Zé Luiz Maia, cadê você, Zé Luiz Maia? Não assiste mais minha live, Zé Luiz? Se não dá, velho. Tem que fazer o pocket no Rio de novo, hein? A camisa é o Meteoro, Jailson. É o Meteoro, né? Meteoro. Fala sério, eu ia falar uma besteira aqui, não vou falar. Meteoro. Quando o meteoro não se mete com o planeta Terra, cara. Quando o meteoro vê que tá colando aqui na Terra com Donald Trump e Bolsonaro, o meteoro faz assim, velho, eu vou pra Vênus. Tô fora do planeta Terra. Não vou chocar com esse, não vou me chocar com esse planeta. O meteoro vai ser louco de se chocar com o planeta em Bolsonaro. Quer dizer, o meteoro enfim, é um suicídio horroroso, que é uma coisa deprimente. Ele vai pra Vênus, evidentemente, com toda razão. Vamos falar então do Bolsonaro, né? Tiro no pé. O cara, ele libera as armas para todo o território nacional. Tem gente que acha que assim que o decreto do Bolsonaro não mudou nada. Tem gente falando isso por aí. São falsos esquerdistas que inclusive colocam a culpa na esquerda. Eu escrevi um pequeno texto agora que eu acho assim, enfim, eu precisava dizer isso, né? Quando você lê em algum lugar que a esquerda não entendeu nada, pode saber que é golpe, né? Quando a pessoa começa atacando a esquerda, de cara, sem falar nada, pode ter certeza absoluta. O que vai vir depois é refúgio argumentativo. É uma coleção de clichês. Em geral são rapazitos que fazem isso, né? Muita testosterona na cabeça. Que eles gostam de meter o pau na esquerda o tempo todo.
são aqueles que compram a tese eterna da imprensa golpista elitista brasileira de que o PT precisa fazer autocrítica, a esquerda precisa fazer autocrítica até o apocalipse, né? Faz autocrítica até o apocalipse. Eles não fazem. A direita fazer autocrítica, imagina, é um absurdo. A própria jornalista fazer autocrítica, não dá. Mas a esquerda precisa fazer autocrítica. Então eu me divirto bastante, não me intimido e na verdade fico com sangue nos olhos e vou na jugular desses caras. Então eu já fiz aí hoje uma pequena... porque tem gente dizendo que o Bolsonaro não mudou nada na legislação de armas com decreto. Então, queridos, ele pode até não ter mudado muito, porque ninguém é especialista na legislação de armas brasileiras, mas nós tínhamos processo de desarmamento no Brasil que o Sérgio Moro confrontou numa declaração à Folha de São Paulo dizendo que o desarmamento não diminuiu a violência no Brasil. O Moro está errado, porque o dado do desarmamento é que o desarmamento provocou uma desaceleração das mortes por arma de fogo no Brasil, evidentemente. Desaceleração. Evidentemente, continuou. Você vê como o Moro é mau caráter. Ele é mau caráter na sua... Enfim, tem dificuldades extremas cognitivas também, mas ele é mau caráter também. Porque você negar que a campanha do desarmamento não teve resultado é você admitir que você é um grande mentiroso, né? Nem a Folha de São Paulo engoliu isso que o Sérgio Moro falou. Porque a campanha de desarmamento, ela reduziu a aceleração, porque o Brasil é imenso, muito violento, sempre foi, inclusive durante os governos do PT. O problema é que assim, venhamos e convenhamos, o tipo de gestão do combate à violência, você tem um tipo de gestão, um tipo de administração que é você investir em educação, investir em campanhas que são inclusive muito mais baratas de comunicação com a população, de conscientização, polícias mais humanizadas, né? E com tudo isso, eu me lembro muito bem, o Rio de Janeiro, e conversei com muitos cariocas sobre isso, o Rio de Janeiro, em 2008, 2009, 2010, tinha conseguido uma proeza imensa de reduzir muito. Tinha lá o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que é o Beltrame, que é um cara muito sério, né? Conseguiu resultados muito expressivos no Rio de Janeiro, com a socialização das favelas, do morro, né? Aqueles projetos no Alemão, na Rocinha, muitas coisas. A favela é uma usina de criatividade, de vida. Não é só essa coisa preconceituosa que a Rede Globo gosta de propagar, que é um antro de traficantes. Quer dizer, não é assim, né? Os moradores do morro sofrem com os poucos, hoje são muitos, né? Mas as políticas, sobretudo porque o Brasil tinha uma economia, tinha emprego, né? Nessa década de 2010, o Brasil tinha emprego. O desemprego leva as pessoas à violência. Esse coquetel que está se formando no governo Bolsonaro é uma grande catástrofe, é um holocausto. Eu não tenho medo de usar a palavra holocausto, né? É um grande holocausto. E aí? Bom, vamos saltar digressivamente, porque não posso ficar só no memorialismo dos governos do PT. Afinal de contas, nós estamos diante de um desafio novo, em vários sentidos. Sobretudo no desafio da comunicação, no desafio civilizatório. Mas diante dessa situação, veja, eu não subestimo o povo brasileiro, nunca subestimei, insisto aqui sempre com vocês. Quem diz assim que o povo é burro, para mim é o burro. Tá? Eu sou desse tipo de... Acho assim, se você tiver... Veja, a eleição do Bolsonaro, ela foi evidentemente toda uma manipulação violenta, né? Que fez com que muita gente caísse na conversa de votar num cara como o Bolsonaro. Esse pessoal já está arrependido. Isso é evidente quando o Datafolha solta pesquisas. Por exemplo, na questão do armamento. 70% da população brasileira é contra a liberação do armamento. A liberação. Veja,
O decreto do Bolsonaro tem muitos detalhezinhos, tem muitas pegadinhas. Por exemplo, uma coisa que ele diz ali, e o Moro, que supostamente também chancelou esse texto, tecnicamente falando, você já pode prever o desastre que é o texto. O Flávio Dino, que passou num concurso para juiz, no qual o Moro... não sei qual concurso que ele passou. Ah, não, da OAB, né? Acho que ele prestou o mesmo concurso que o Moro, ele passou e o Moro não, né? O Flávio Dino é um grande jurista, governador do Maranhão. Ele disse que saiu no Nacif, saiu no 247, em vários lugares, inclusive na imprensa tradicional também, que de vez em quando acerta. Tudo bem, só uma piadinha. Ele disse que é uma gambiarra, né? Uma gambiarra jurídica, o decreto. O decreto parece que ele próprio foi metralhado, né? Ele é cheio de furos. O decreto que o Moro, Bolsonaro, não posso deixar o Moro de fora disso, né? É um desastre o decreto da liberação das armas. Inclusive, deixou insatisfeitos o lado fascista também, né? Que o lado fascista queria mais, não queria só 4 armas, queria 10. E o Bolsonaro já está pensando em aumentar realmente essa quantidade. E reduzir a idade também de 25 anos. Agora, uma pegadinha que estava lá, que o Fernando Brito, também do Tijolaço, denunciou, que é interessante a gente saber, é que, olha só, francamente, né, o Melo Franco também, do Jornal Globo também, escaneou essa pegadinha no decreto do Moro-Bolsonaro. Vai estar liberada as armas para maiores de 25 anos, 4 armas por cabeça, por pessoa, né? Nas cidades que ultrapassarem 10 assassinatos por 100 mil habitantes, com armas de fogo. Só nessas cidades que são mais violentas. O problema, caras pálidas, o problema é que praticamente o Brasil inteiro está nessa faixa de 10 assassinatos por 100 mil habitantes. Ou seja, liberou geral para o território brasileiro inteiro. Pouquíssimas áreas. O que é pausar? Recebi um recado aqui, pausou. Celular sem vergonha. Então, continuando. A falsidade intelectual de produzir um decreto com esse tipo de pegadinha, que não é nenhuma pegadinha, quer dizer, antes fosse, né, uma pegadinha sofisticada e tudo mais, mas não é. É uma coisa evidente. Porque é quase um assinte. É aquela tática que eu falei para vocês da tortura ontem. Tortura psicológica que o governo produz, né? É um governo à la Coronel Brilhante Ustra. É um governo de torturadores, né? Cujo discurso é um discurso que se traduz numa tortura psicológica permanente. Esse é o discurso do Bolsonaro. Do bolsonarismo. Tortura psicológica permanente. Esse tipo de coisa, gente, não costuma perdurar no tempo, né? Pesadelos, você já teve pesadelo, né? Pesadelo, eles acabam rápido. Desculpa eu parecer tão otimista assim. Agora, eu quero dar um salto para dizer para vocês a seguinte questão. Estava dizendo que eu não subestimo o povo brasileiro. Estou vendo que o povo brasileiro, via pesquisas Datafolha, portanto, numa percepção concreta, empírica, ele está rechaçando esse início de governo Bolsonaro, a não ser os mais fanáticos, e nós vamos saber disso quando o Datafolha voltar a fazer algum tipo de prospecção de ordem política, né? E não só de ordem estatística aí, das questões pontuais do governo. Falar realmente o nome do Bolsonaro. E aí, o que você acha do Bolsonaro? É bom, ruim ou péssimo? Aí as pessoas vão começar, acho que, a colocar os pingos nos is, né, desse governo que se inicia como o pior governo da história brasileira. Conseguiu a proeza de ser pior do que o governo Temer golpista. O Temer bolsonarismo, né? Mas eu quero dizer e quero explicar por que eu entendo que é um tiro no pé essa questão das armas. Porque o brasileiro não gosta disso. Quem vibra com a possibilidade de comprar pistola e disparar em todo mundo é a playboyzada, esse pessoalzinho aí, entendeu? Classe média, machos, né? Só a classe média macha. Porque as mulheres... veja, eu acho que as mulheres terão um papel importantíssimo para resistir a esse tipo, que inclusive na pesquisa da Datafolha você tem
a diferença habitual, né, que inclusive é uma diferença civilizatória entre mulheres e homens. Eu não acho, deixa eu só fazer um parêntese aqui, não acho que a diferença entre mulheres e homens, quando eu falo mulheres e homens, no mundo de hoje, não passa por uma questão meramente biológica, porque tem muita mulher que tem uma estrutura psicológica de homem, muito homem que tem uma estrutura psicológica de mulher. Socialmente falando, isso é básico, né? É que muita gente ainda não teve acesso a alguns postulados da psicanálise, né? Da psicologia social, para entender esse tipo de assertiva, né? De base teórica mínima para você falar socialmente, argumentativamente a questão quando você divide por faixas homem e mulher. Então tem mulheres que se comportam como homens e homens que se comportam como mulheres. Mas existe ainda, preservado, uma certa associação que aí sim seria biológica entre uma coisa e outra, porque também é social. É tortuoso o pensamento da psicologia social, não é trivial, não é fácil, é complexo, mas o que eu quero dizer com isso, só salientar esse dado, para alguém não me dizer aqui assim, tipo, mas tem muita mulher que pensa como homem. Tem, não importa. O que importa é o seu comportamento político dentro de toda essa conjuntura. Mas basicamente, a gente precisa partir de algum pressuposto. A gente parte desse pressuposto, a divisão de gênero, homens e mulheres. As mulheres são muito mais contra a liberação das armas, porque as mulheres são mães. Elas têm um sentimento diferente com relação aos seus filhos, né? Elas têm um sentimento diferente, elas preservam mais a vida. Tradicionalmente as mulheres, nesse sentido, são preservacionistas da vida. E o homem é o pistoleiro, né? O homem é o pistoleiro, é o cara que quer matar, morrer, testosterona na cabeça. É muita testosterona. A gente está sobre o império. É o Chico Buarque, exatamente, Cláudia Silva dizendo aqui. O Lula é um cara que ele raciocina como mulher e luta como uma mulher também. Muito orgulho de dizer isso. Uma Glaze Hoffman, ela vale por 500 playboyzinhos aí que não entendem nada, nem de política, nem da vida, nem do trabalho, nem de que eles são, do que eles estão fazendo aqui. É uma coisa realmente brutal. Desculpa eu ser tão hiperbólico assim, mas é o meu jeito. Então, Lula é assim, Chico Buarque. Eu vou cantar um Chico Buarque hoje justamente por isso também, né? E aí eu entendo que... de qualquer maneira, o conjunto da população brasileira não gostou desse decreto. Posso dizer para vocês, porque eu estou cobrindo todas as notícias sobre esse decreto desde que ele foi emitido. Então, hoje, por exemplo, eu pude constatar em todas as mídias, conservadoras, direita, esquerda, internacionais, ninguém aprovou essa medida. Ninguém, nobody, entendeu? Só esses nichos. O Leonardo Atushi me falou hoje, você não vai nos lugares de direita, extrema direita, nas redes sociais de direita. Eu não vou mesmo. Mas são bolhas. São bolhas. Existem, são perigosas e tudo mais, são bolhas. Bolhas de fascismo, né? Realmente querem destruir tudo, querem matar todo mundo, né? Mas o povo brasileiro, na sua maioria, não é assim. Você imagina o trabalhador humilde, de meia idade, quem está para se aposentar, enfim, todos os segmentos que você imaginar, negros, brancos, índios, mulheres, comunidade LGBT sobretudo. Quer dizer, qual comunidade LGBT vai aprovar o uso escancarado de armas de fogo? Veja, essas coisas ainda podem levar algum tempo, mas a minha percepção é que foi um grande tiro no pé. O Bolsonaro vai perder muita... a popularidade residual que ele, porventura, pudesse ter, vai ser derretida em função desse decreto. Esse decreto é uma espécie de pá de cal para o bolsonarismo. Estou dizendo isso para vocês com toda técnica de interpretação de texto que eu aplico na leitura
de todo o conteúdo da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo e de outros portais que são mais institucionalizados. Ninguém tolerou isso. Eles estão dando as notícias, inclusive estão usando até hoje a palavra flexibilização e tudo mais, mas foi muito brutal, né? Foi um anúncio muito grotesco, assustou o mundo. Pra você ter uma ideia, a manchete do New York Times hoje foi: leis afrouxadas na capital mundial do assassinato. Olha só, qual jornal brasileiro que dá essa manchete, né? Que coisa incrível, né? Perder para a imprensa americana é muito feio. Então, leis afrouxadas na capital mundial do assassinato. Essa é a percepção do mundo que está acontecendo no Brasil. Péssima. E do brasileiro também. Toda a imprensa internacional recebeu muito mal essa notícia, mas o brasileiro também recebeu mal. O trabalhador humilde, a dona de casa, enfim, essas personagens da nossa sociedade, eles não gostam dessa possibilidade, dessa ideia de você ter arma de fogo para tudo quanto é lugar. As mães são muito preocupadas com isso, com toda razão. E os pais responsáveis também, se você for pensar uma questão da educação. Os próprios, eu cansei de ver como professor em sala de aula, vi policiais militares. Vocês acham que policiais militares são todos truculentos? Não são, cara. Não é assim. Eles são truculentos e violentos quando estão a mando de um governador tucano, por exemplo. Porque policial militar é trabalhador. Se deixar o cara trabalhar corretamente, ele vai produzir uma coisa, enfim, um efeito importante na sociedade. Muitos policiais militares envolvidos com conscientização e tudo mais, cansei de ver. Interrompi a minha aula para dar um recado para os meninos lá, para as meninas, tudo mais, questão de uso de drogas, evidentemente, mas também de arma. Tomar cuidado com ver se não tem arma em casa, se tiver, falar porque não pode, né? Todo esse tipo de prevenção. Então, veja, até os policiais militares devem estar com medo desse tipo de generalização do porte de arma. Que eles vão correr muito mais riscos também. Muito mais riscos. Vai ser muito mais perigoso para o policial. Você saber que qualquer um pode comprar uma arma agora, na loja. Pra vocês terem uma ideia, em Belo Horizonte tem uma loja de arma lá, peguei essa estatística hoje. Depois que o Bolsonaro anunciou o decreto, ela passou a receber 100 ligações por dia de clientes querendo comprar arma. Foi um crescimento exponencial, assim. Antes disso era 10, 15 ligações por dia. São levantamentos que já estão sendo feitos nas lojas autorizadas a vender arma de fogo no Brasil. Disparou a procura. Quem são? Homens, né, com problemas de ereção e também com problemas de toda ordem, né? Ejaculação precoce, né? Em geral são essas pessoas que procuram armas, né? Eu estou fazendo uma piada, mas é uma piada, boa, fala a verdade, né? Essa fixação de pegar na pistola do macho, né, brasileiro, jovem, macho, de classe média, né, da elite brasileira, é uma coisa nojenta, né? Vão admitir. Porque uma arma custa 5 mil reais, cara pálida. 5 mil reais. E aí você tem mais uns tantos aí pra realmente legalizar a arma, né? Bolsonaro está querendo aquecer a economia com o mercado de arma. Ele vai aquecer a economia e assassinar a população brasileira, né? Assassinar, porque aí você vai ter problemas de acidente, porque acidente sempre tem, né? O cara vai lá, aí essa ideia esdrúxula de que o cara tem que ter um cofre em casa, se tiver criança tem que ter um cofre. Quem que vai fiscalizar isso? O Brasil não fiscaliza nem aquilo que já está ali, nem não fiscaliza nada. Depois do golpe, o Brasil ficou à deriva. Você não tem mais nada de fiscalização no Brasil. Quem vai fiscalizar se o cara tem um cofre em casa? Fala sério. Sem condições. É muito louco. É muito precário. Governo Bolsonaro. E ele vai se afundar. Quer dizer, o cara não tem como. Não tem como isso se sustentar. A imprensa brasileira não vai conseguir sustentar o Bolsonaro, até porque ele está brigando com a Rede Globo. E aí eu vou encaixar em outro tema aqui que eu tenho para vocês, que é justamente
guerra Bolsonaro-Globo. Vou então encadear mais uma musiquinha aqui pra gente fazer mais uma transição na nossa live. Vai. Ó o baixão. É o baixão de novo. Toma uma aguinha, dá licença. Tudo bem aí com vocês? Tudo bem aí? O que vocês estão fazendo aí? Estão na cozinha? Aonde vocês estão? Fala pra mim. E manda coraçãozinho pra mim. Cadê o meu coraçãozinho? Vocês estão na cozinha? Estão no carro? Estão no trânsito? Na sala? Na varanda? Na calçada? Ó, cuidado, na padaria? Onde vocês estão? Fala pra mim. Coloca aí. Ah, eu tô no sofá. Quem tá no sofá? Sofá. Tô no meu notebook. Tô no celular. Tô te vendo. Onde eu tô? Vem pro Conde. Que som que é esse, Kleber? Ó, esse som aqui, como eu sempre aviso, eu tenho que usar músicas que não tem direito autoral pro YouTube não derrubar meu vídeo. Mas esse som tá aqui, Zebra Style, Martin Land. É do Epidemic Sound, o Groove. Chega lá no Epidemic, vê o Groove, é livre, tá? Acho que depois você pode se inscrever e tal, é super legal. Depois eu vou botar o link na minha rede social e tudo mais. Gente, então, vamos pra guerra Globo-Bolsonaro, que tem ingrediente novo, divertido, nessa pataquada toda aí, né? Eu não tomei minha água, vocês perceberam que eu peguei água e não tomei? Então, é coisa de maluco, né? Então, vou tomar agora. E vocês sabem que para tomar água eu preciso aumentar o som, senão não desce a ó. Aí tomei, aí eu abaixo de novo o som, porque eu já tomei. Se eu tomar, sobe, ó. Se eu não tomar, acaba o som. Gente, então é o seguinte. Globo, Bolsonaro. Eles estão lá, né? Aquela coisa, uma notícia ruim aqui, né? Uma fustigada ali. Mas aí entrou um ingrediente novo nessa briga na lama, né? Do Bolsonaro com a Globo, né? Que são dois eixos do mal no Brasil, né? Globo e Bolsonaro. É que nem você vê o capeta brigando com o demônio, né? Globo e Bolsonaro realmente é uma coisa assim, do outro mundo. Aí tá chegando outro demônio, né? Para incrementar essa briga enfim, dragão grande, com todo respeito aos dragões. A CNN, né? A CNN tá chegando no Brasil para fazer. Veja, isso tá encadeado inclusive com a Venezuela, tá, galera? A coisa realmente é uma articulação assim entre nichos de poder internacional. O Brasil entrou de sola nisso tudo. Nós somos aí, vamos ficar, né? Não podemos ser só espectadores. A CNN, que é uma das maiores emissoras de notícia do mundo, que nos Estados Unidos é anti-Trump, até porque a Fox, que é a sua concorrente, é trumpista. Interrompeu de novo, não sei porquê. É trumpista. Vamos lá. Tá aí, vocês estão me vendo? Coraçãozinho pra mim. E ela vem pro Brasil. Já tem aí o Douglas Tavolaro, que é ligado ao Bispo Macedo. A IURD, que é ligado ao Bolsonaro. Eles elogiam o Bolsonaro. Você tem outros empresários ali também que estão nessa mesma tocada, estão com esperança no Brasil por causa do Bolsonaro. Então a CNN vai chegar com força para fazer frente à Globo News em primeiro lugar, como elemento-chave de propagação de notícia, e isso vai ser um pega pra capar, né? A Globo News vai ver a coisa ficar torta para ela. A CNN vem e, veja, ela não tem uma linha editorial global. Ela vai chegar no Brasil e ela já mostra que ela já está se alinhando a Bolsonaro, que por sua vez é alinhado ao Trump. Não tem o menor problema. Inclusive a CNN na Turquia, ela apoia o Erdogan, que é o presidente turco. A Turquia, que é um dos países que tem mais violações contra jornalistas e liberdade de expressão do mundo. Então a CNN vem, uma grande ameaça à hegemonia da Globo, à hegemonia de conteúdo da Globo.
Porque as novelas, a TV aberta, ela tá decrescendo há muito tempo e vai continuar, e todos os executivos da Globo sabem disso. Não tem novela genial que vá nem se chamar o José Maier, né? Para a novela, vai salvar a audiência da novela da Globo a essa altura do campeonato, ano 19 do século 21. Então, a CNN vem, ela já tem toda a estrutura, parece que vai contratar 400 jornalistas, né? Um investimento aí que vai na casa do 1 bilhão anual, dinheiro não vai faltar, por quê? Porque o Bolsonaro já está revendo toda a distribuição da publicidade da Secom. Evidentemente, colocou um general lá já para tomar conta disso, né? Por que você acha que o Alexandre Garcia saiu da Globo? Ele vai para a CNN, cara. Aposto com você. Anota aí e depois me fala. Eu tinha postado que ele ia pro governo Bolsonaro, mas aí demorou, o cara não foi nada. Aí a CNN vem pro Brasil e o Alexandre Garcia vai pra CNN. Pode ter certeza, pediu demissão da Globo depois de 50 milhões de anos na emissora, né? Lambe-botas Alexandre Garcia, né? Cansou de lamber a bota dos Marinho, agora ele vai lamber a bota da CNN. Vamos ver se eu tô certo nessa. Se eu ganhar, paga uma cerveja pra mim, por favor. Fabiano Leitão em Brasília, paga uma cerveja pra mim. Então, veja. Vai ser briga que a gente vai assistir. A Globo já respondeu a isso. Aquele episódio do Marcelo Adnet, genial, não é? Não é só porque ele tá na Globo que eu não gosto dele. O Marcelo Adnet é genial, né? A Globo tem gente boa lá, é impossível, né? O Papa disse assim, tem gente ruim em todo lugar. Tem corrupção em todo lugar, até na igreja. Até na sua casa. Até na sua mente, velho. Entendeu? Aí eu vou dizer a contrapartida desse axioma do Papa Francisco, né? Do Jorge Bergoglio. A contrapartida é assim, tem gente boa também em todo lugar, querido. Né? Tem gente boa na Globo, tem gente boa na Folha, acaba tendo. Então, veja, CNN, a Globo respondeu, fez aquele humorístico, aquela sessão humorística lá com o Marcelo Adnet, com o Chaves, o personagem mexicano, né? Fazendo a paródia e chamando, a Chiquinha falava assim do Bolsonaro, ele não, né? Quer dizer, muitos intertextos que são políticos, eu acho até que não tem tanta importância. Acho que é puro humor aquilo lá. Acho que é humor tradicional que você faz aí com o presidente. O Jô Soares fazia muito isso, Chico Anísio fazia muito isso, com o presidente militar e tal. Mas como a nossa TV deu uma retorcida, se acovardou muito, né? se partidarizou demais, é relativamente significativo que ela comece a trollar, de uma certa maneira, o bolsonarismo desse jeito. Então, queridos, nós vamos assistir essa cena interessante de guerra Bolsonaro-Globo, no meio com a CNN, que vai chegar rasgando. A CNN vai ser um braço do bolsonarismo. Tá óbvio isso, para todos nós, né, que estamos vendo ali os bastidores dessa articulação. Ela vai replicar os tweets do Bolsonaro, vai ser como a Fox nos Estados Unidos é pro Trump. Vai ser uma contrapartida, né? Nem a blogosfera brasileira. Eles não ligam muito para a blogosfera brasileira, para falar a verdade para vocês. Eu acho que eles ficam um pouco, o bolsonarismo fica até um pouco acomodado com a imprensa progressista brasileira, porque eles acham que a imprensa progressista brasileira não faz cosquinha, não tem problema, é engano deles. Mas eles não têm reação, eles não aparecem, não reclamam, não criticam, não falam de blogs, de nada, né? Eles reclamam da Folha, do Estadão, da Globo. Nesse sentido, você vê como é complexa a cena. Se junta a nós próprios da imprensa progressista, que também criticamos a Globo, a Folha e o Estadão. Só que a gente, por outro lado, não quer eliminar a Folha, a Globo e o Estadão. Bom, eu vou tocar a música já pra vocês, que tá caindo uma chuva muito forte aqui. Eu tenho medo de cair a nossa conexão. Então, queridos, vamos para a canção da live do Conte. Eu preparei... Sabe que música eu vou tocar pra vocês? Sabe que música? Tá todo mundo aí? Manda coraçãozinho. Sabe que música eu vou tocar pra vocês? Eu vou tocar Joana Francesa, do Chico Buarque, de Holanda. A música é linda. E tem alguns trechinhos em francês aqui pra vocês e tal. Vai ser uma coisa
bem. Corda velha ainda. Peço perdão aos músicos que estão me assistindo, porque eles devem falar assim, cara, essa mizinha não tá boa. Não tá mesmo. Mas eu tô numa correria muito grande. E aqui é só uma brincadeira, realmente, pra vocês. Fabiano Leitão, tu tá aí, velho? Tu rythmes trop, tu plais, tu m'aimes trop, tu vas les tropiques adolescents et sur la peau, geme de loucura e de torpor. Já é madrugada, acorda, 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 mata-me de rir, fala-me de amor, songe, c'est mon songe, sei de longe, sei de cor, geme de prazer e de pavor. Já é madrugada, acorda, 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 vem molhar meu colo, vou te consolar. Vem mulato mole dançar dame bras. Vem moleque me dizer onde é que está ton soleil ta braise que me enfeitiçou, como a m'arrebatou, tu vas la parfum de la cachaça e de suor, geme de preguiça e de calor. Já é madrugada, acorda, 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 acorda. Acorda Brasil, né? Acorda Brasil. Valeu, obrigado a presença de todos vocês, um grande beijo, obrigado pelos coraçõezinhos, pelos comentários, pela presença, pela energia, pela sinergia, e a gente se encontra na próxima live do Conde, como sempre, nesse mesmo horário, aqui nesse mesmo local, com todos vocês. Valeu, um beijo.